Bom dia! Bom dia para você. Café com palavra mais uma manhã. Como você se encontra? Como você despertou nesta manhã? O que o teu coração tem ansiado nesse dia? Já falou com Deus? Já falou com o Espírito Santo? Já deu um bom dia, Pai? Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus Cristo. Guia meus caminhos nesta manhã. Cuida de mim nesse dia especial. Cuida dos meus nesse dia especial. Que o Senhor nessa manhã possa ir de encontro aos teus desejos, ao teu coração, os teus anseios, as tuas necessidades. Que o Espírito Santo possa contemplar tudo aquilo que você precisa nesta manhã e te entregar como presente, como dádiva dele. Porque hoje é um dia a qual o Senhor decretou vitória sobre a minha e sobre a tua vida. E sei que grandes coisas tem o Senhor para nós. E nessa manhã, mais um dia, estamos aqui, um dia frio, um dia a qual a temperatura está bem baixa, mas estamos aqui cedinho para honrar o nome do Senhor, para agradecer as bênçãos inemerecidas, porém recebidas do Senhor, para agradecer tudo aquilo que Ele tem feito por nós, para nos dedicarmos um pouquinho a Ele no início desse dia. E você? Como você começa seu dia? Dedicando-se ao Senhor ou já acorda atordoado, sem saber o que fazer, com 1 milhão de coisas para fazer e chega no fim do dia, acabou que não fez nada? Por quê? Porque não dedicamos um momento especial para Deus. Não dedicamos um momento especial para que o Senhor ponha às suas mãos todas as nossas situações que vão vir nesse dia. Então, nessa manhã, eu já quero orar com você para que Deus possa tomar nas suas mãos esse dia, para que Deus possa tomar nas suas mãos todas as decisões, todos os projetos que tínhamos em nosso coração e que Deus possa nessa manhã fazer o necessário para que todas as bênçãos venham sobre nossas vidas e que Deus possa nessa manhã nos dar todos os livramentos, que Deus possa nessa manhã contemplar a nossa estrutura, contemplar o nosso ser, que Deus possa nessa manhã cuidar daqueles a quem nós amamos. Quantos choram no dia de hoje, Senhor, mas nós queremos te louvar e te bendizer, Deus, porque os nossos estão de pé, porque os nossos estão bem. Obrigada, Deus, por mais este amanhecer. Obrigada, Deus, por mais esta manhã. Obrigada, Senhor, por o Senhor me dar a graça de estar na sua presença. Amém. Como é bom tirarmos um minutinho para nos alegrarmos em Deus e entregarmos ao Senhor a nossa vida, o nosso dia, os nossos anseios, as nossas dificuldades, os nossos problemas e também sermos gratos porque estamos aqui. Vamos lá, hoje nós estamos no Evangelho de Marcos, capítulo 10, aleluias, que vai dizer assim: E partindo dali foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E novamente as multidões se reuniram em torno dele, e tornou a ensiná-las, como era costume. E aproximando-se deles os fariseus e tentando-o, perguntaram: É lícito o marido repudiar a sua mulher? Mas ele respondendo lhes disse: O que vos ordenou Moisés? E eles responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Disse-lhe Jesus: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos escreveu este mandamento. Mas desde o princípio da criação, macho e fêmea, Deus os fez. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, unir-se à sua mulher, e os que eram dois serão uma só carne, assim que já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem. E em casa os discípulos voltaram a interrogá-lo sobre o mesmo assunto. Aleluia.
Vemos aqui nesta manhã que lá estava Jesus. Como sempre, seguia ele uma multidão. E como sempre, diz a palavra do Senhor, que vinham os fariseus para tentar Jesus, para tentar pegá-lo nas suas palavras, para tentar, diante das suas interrogações, obter de Jesus respostas a quais eles podiam condená-lo. Porém, Jesus jamais respondeu sem responder dentro da sua palavra, dentro da sua verdade, pois ele mesmo é a verdade, ele mesmo é a palavra. Então ele respondia sinceramente do seu coração aquilo que era a verdade, aquilo que não tinha como eles pegá-lo, não tinha como eles acusá-lo, não tinha como eles condená-lo. E nesse momento nós vemos que os fariseus vêm com uma pergunta muito sucinta, uma pergunta que queria tentá-lo. E a pergunta era: é lícito o marido repudiar a sua mulher? E aí Jesus responde com outra pergunta. E o que Moisés lhe diz? Ou seja, o que a lei até aqui tem vos informado sobre esse assunto? O que a lei que vocês seguem, o que a palavra que vocês seguem tem vos dito sobre esse assunto? Aí eles respondem. Eles não respondem, aliás, eles ficam perplexos porque eles sabem o que a palavra diz. A palavra diz, e eles responderam: Moisés permitiu escrever a carta de divórcio e repudiar. Então eles respondem a Jesus que Moisés disse que poderia escrever a carta de divórcio e repudiar essa mulher. E aí Jesus responde: isso é de acordo com o que está na palavra. Por quê? Devido à dureza do seu coração. O que estava acontecendo naquele momento em Israel? Naquele momento o que acontecia era o seguinte: o homem casava e quando ele decidia não querer mais a mulher que ele tinha por N situações, por muitas coisas que acontecem no dia de hoje, ou porque a mulher teve filhos e não ficou mais tão bela como era, ou porque a mulher era rinchosa, ou porque a mulher não lhe agradava mais e que ele tinha visto alguém que lhe agradava mais. Ou seja, não precisava muitas coisas acontecerem para que os homens de Israel estavam fazendo o seguinte: eles repudiavam a sua esposa natural, a sua esposa da sua mocidade, e logo pegavam outra e casavam-se. Repudiavam no fato de repudiar. Eles tomavam outra mulher, deixavam aquela de lado, mas não divorciavam da antiga. E é aqui que entra Jesus e diz: vocês estão errando. Moisés permitiu a carta de divórcio por isso, porque vocês repudiavam, deixavam aqui e queriam as novinhas, como está acontecendo no dia de hoje, observe. Então, o que acontece no dia de hoje não é diferente. Até dentro das nossas igrejas nós estamos vendo que nós não estamos mais lutando para que haja uma restituição, uma reconstrução do nosso lado emocional para com o cônjuge, mas sim um divórcio já rápido. Ninguém mais está buscando restaurar o sentimento que se perdeu, restaurar uma confiança que se perdeu, restaurar um amor que ainda está ali. E sim, é mais fácil buscar um juiz, divorciar e casar de novo e dizer que está tudo bem, que Deus agora lhe deu uma nova vida, uma nova esposa, um novo esposo. Quando eu falo isso, eu não falo só de homens, falo de mulheres também. E aqui Jesus diz que foi permitido através de Moisés dar a carta de divórcio, mas foi permitido pela dureza do coração do homem, porque era isso que estava acontecendo. E ali nos tempos farisaicos estava acontecendo a mesma coisa, continuavam repetindo. Então ali Jesus quer ensinar a eles que não seja um pecado o divórcio, mas não vire uma rotina, não vire algo tão simples, porque existe uma luta constante em sentimentos que se desgastam, mas ainda existe um Deus que restitui, ainda existe um Deus que transforma, ainda existe um Deus que pode mudar. E mais algumas coisas que têm acontecido ultimamente, que nós temos visto,
São casamentos que parecem ser casamentos, mas o divórcio já está instaurado. O divórcio já está instaurado dentro do coração deles. Porque na igreja parece ser um casal, mas dentro de casa são dois estranhos que vivem. E isso que Jesus quer que mude em nosso meio. É isso que Jesus quer, que haja uma mudança total em nossas vidas. Porque diz ali que desde o princípio criou Deus macho e fêmea, se Deus os fez para que o homem largasse o seu pai e sua mãe e unisse a sua mulher. Aqui Deus começa a instaurar de que maneira um casamento pode ser bem sucedido. Largue pai e mãe e viva esse relacionamento que você tem, esse relacionamento que você escolheu. Muitos dos relacionamentos não dão certo devido à intromissão de familiares, intromissão de pai e mãe. Ai, mãe, então eu não devo cuidar do meu pai e da minha mãe. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que um casamento ele é feito entre um homem e uma mulher, não é entre a sogra ou o sogro, não é entre nora, não é entre... O casamento, a prioridade sempre vai ser o marido e a esposa. A partir do momento que entra terceiras pessoas nesse relacionamento, já há um problema, já vai haver dissensões, porque diz ali no versículo 10:8, e os que eram dois serão uma só carne, assim que já não serão dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não separe o homem, o que Deus uniu. Diante de quem vocês estiveram para unir a sua relação, para unir o seu matrimônio, a sua vida conjugal. Se Deus uniu, não separe o homem. Não permita que o homem separe aquela união que um dia foi abençoada, foi santificada perante Deus. Muitos já não querem lutar por seus casamentos, por seus matrimônios, porque acham mais fácil divorciar. Acham mais fácil assinar um papel e recomeçar uma nova vida, mas esquecem todas as consequências de um divórcio, as consequências de filhos de pais separados, a consequência de filhos com novos cônjuges dentro das casas. Entenda nessa manhã que essa palavra vem de encontro para buscar respostas, para entregar respostas aos nossos corações. Há respostas de Deus nessa manhã, para mim e para você. Há respostas de Deus nessas palavras, para mim e para você. E a palavra de Deus vem dizer no versículo 12, e se a mulher repudiar a seu marido e casar-se com outro, cometerá adultério. Claro, o repúdio, ele ainda permanece casado. No repúdio, a mulher permanecia casada. No repúdio, o marido permanece casado, não há divórcio, então é óbvio que se você casar com outro, você está cometendo adultério. Diferente do que você estar divorciado e casar-se com outro, você não está cometendo adultério, porque você divorciou. Houve uma carta de divórcio. Temos que parar com uma religiosidade exacerbada dentro das nossas igrejas, dentro dos locais a quais nós chamamos de templo de Deus, a quais nós buscamos a presença do Senhor, em dizer que uma pessoa divorciada, ela não pode casar-se novamente, que ela tem que voltar lá com aquele marido ou com aquela mulher que foi o seu divórcio, que houve um divórcio, que houve um corte na ligação na terra, então há um corte numa ligação no céu. Há uma diferença entre divórcio e repúdio. Então aqui o que Jesus está condenando é o repúdio, que é aquela situação a qual você não dá a carta de divórcio, não divorcia e você quer ir casar novamente ou se juntar com alguém ou viver em concubinagem. Esse é o repúdio de Deus. Esse é o que Deus não aceita. Esse é o que Deus o que Deus condena. Então vamos abrir nossos olhos perante isso. Hoje em dia estamos vivendo dias difíceis e temos que ter consciência da palavra de Deus. Que Deus abençoe seu dia e lhe dê um dia cheio de graça e de poder. Em nome de Jesus, receba essa palavra e entenda um pouquinho da palavra de Deus nessa nossa meditação de hoje. Deus abençoe. Café com palavra, até amanhã, se Deus assim permitir.